Começou a gravação. Gente, boa tarde. Nós estamos aqui no 9º encontro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Campus Paracambi, NEABI Campus Paracambi. E hoje nós temos a honra, né, de recebermos aqui a mãe Lúcia, né, que fará a oficina, nos apresentar, né, com a oficina O Cuidar do Terreiro e os Saberes Ancestrais em Saúde. Vou fazer aqui um rápido currículo da mãe Lúcia, né? E é a Lúcia de Oxum, é sacerdotisa de matriz africana, e ela é coordenadora do Renafro Baixada. Para quem não sabe, o Renafro é a Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde. Ela também, mãe Lúcia, é fundadora e coordenadora do Grupo de Mulheres Iepondá, falei certo? Falou. Né? Pelan, e conselheira de Política de Igualdade Racial do município de São João de Meriti, daqui da Baixada Fluminense. Mais uma vez, o título da oficina é O Cuidar do Terreiro e os Saberes Ancestrais em Saúde. Nós conversamos antes do início da gravação com a mãe Lúcia, e para ela seria mais interessante que ela fosse falando, e ao longo da fala, caso surjam algumas dúvidas, vocês coloquem, por favor, aqui no chat, que a gente faz para ela. A gente encaminha para ela as perguntas. Tudo bem? A mãe Lúcia, ela está com um horário assim, bem contado, então quando fizer às 16 horas, vou dar um aviso a ela, tá, gente, já para a gente encaminhar já para as considerações finais. Mãe Lúcia, mais uma vez é uma honra recebê-la, e a palavra está com a senhora. Seja muito bem-vinda. Obrigada, querido. A honra é minha de estar aqui mais uma vez, né? Segundo ano nesse projeto, e que eu parabenizo toda o grupo. Relevância para o nosso município, para o nosso estado, né? Que é falar de temas tão complexos e, ao mesmo tempo, ainda tão difícil, né? Para alguns aceitar os temas que são pertinentes, que estão aí na nossa sociedade, faz parte da nossa história, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês. É uma honra, né? E parabenizo toda a equipe. Né? Então, como já foi falado, eu sou a Lúcia de Oxum e sou coordenadora da Renafro. A Renafro, ela já está mais ou menos há 18 anos de fundação. A Renafro foi fundada pelo nosso coordenador, Pai Marmo, Ogan, José Marmo da Silva, e se dedicou ao trabalho de proteção, de diálogo, de discussão política com a saúde da população negra e com a saúde e com as tradições dos povos tradicionais de matriz africana. A Renafro, como ela está dizendo, é uma instituição hoje nacional. Nós temos, eu não vou falar para você especificamente hoje quantos núcleos, mas nós estamos aproximadamente em 25 estados, 26 por aí. Todas as casas que estão dentro da formação né, da coordenação, elas fazem um trabalho em suas casas de prevenção à saúde, elas são militantes nas questões de saúde e política pública. Todos os sacerdotes, quando adentram para a Renafro, ele passa por uma capacitação, né, para entender o que é a Renafro, como é a nossa dinâmica, como que nós atuamos diante da sociedade, porque sabemos todos que é quebrar paradigmas, né? Tem uma rede nacional de religiões, onde os sacerdotes dialogam diretamente com as secretarias, ministérios e afins de diretoria de cultura, de saúde e de educação. Né? Esses são os pilares no qual a rede dialoga. Porque nós somos de uma tradição que fala de saúde, de cultura e de educação, né? E de uma cultura ampla. A Renafro hoje, nosso coordenador, né, já retornou para sua casa,
não está mais entre nós, mas ele deixou um legado, ele deixou uma história, né? Ele conseguiu quebrar paradigmas de norte ao sul desse país. Hoje a Renafra, ela tem lugar de destaque, inclusive fora do país. Muitas das sacerdotisas já foram... Desculpa, esse tempo eu sou alérgica, então peço desculpa algum momento, eu vou... hoje sacerdotisas já foram para fora do país dialogar, né? A questão da saúde e de políticas públicas. Nós não falamos só da saúde interna, né, daquela saúde ancestral, mas nós também dialogamos as políticas públicas de saúde, como, por exemplo, o próprio HIV/AIDS, como também doença falciforme, hipertensão, que a gente sabe que são doenças de agravo à população negra. E o DST, nós sabemos que as casas de matriz africana sofreram grande discriminação no começo, né, da década de 80, com as questões da nossa tradição e, ao mesmo tempo, por nós não fazermos escolhas de pessoas, todas são bem-vindas. Então, a população LGBTQI era sempre bem-vinda nas casas de matriz africana. E aí, com isso, as casas sofreram uma influência muito grande e, ao mesmo tempo, um preconceito, um racismo. E aí nós precisamos, sim, levantar e dialogar com a sociedade, dialogar com os poderes públicos para dizer que nós entendemos a importância de ter conhecimento sobre a doença, sobre as questões, aquilo que nos atingiu e atingiu a nossa população. Antes da Renafra, nós tivemos outros projetos, né, coordenados pelo nosso pai Marmo, com o projeto Atuirê e o DOIA, uns ligados diretamente à questão do HIV/AIDS. Bem, a Renafro, ela foi lançada no Maranhão, né? E aí ela foi concretizada novamente. Lá ela foi lançada, idealizada, e no próximo Congresso de População Negra ela foi consagrada. Nós temos vários materiais, nós temos materiais como um documentário, chamado, inclusive, O Saber do Terreiro, O Cuidar do Terreiro. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar. Nós sempre trabalhamos com a questão dos itãs também. Itã quer dizer história, né? Então, quando nós queremos falar de um problema de saúde, nós trazemos um itã, uma história, para poder dialogar com a comunidade interna do terreiro e a comunidade externa, que é a população em torno do terreiro, assim como levar esse diálogo com os gestores. Bem, para nós entendemos que a divindade mora em nós mesmos. Nosso corpo é nosso templo, é o templo sagrado da divindade. Então, é fundamental para as tradições de matriz africana cuidar do seu corpo, cuidar do espírito e cuidar da mente. Nós temos que ter uma conexão. Cuidando do nosso corpo, nós também estamos cuidando do nosso sagrado. E aí, a rede hoje ela se encontra em vários comitês e vários conselhos. Comitê de Saúde da População Negra, né? Comitê Técnico de Saúde da População Negra. Nós estamos na Segurança Alimentar. Nós estamos nos fóruns de saúde e de direitos humanos, de saúde, de educação, de cultura. Porque, como eu falei, a religião de matriz africana, ela é uma religião que vive uma cultura e uma tradição. Nós não andamos separados, nós andamos juntos. Nós temos o culto religioso, mas nós também vivemos uma cultura, né? Porque nós entendemos que tudo que está ao nosso redor faz parte da gente. Essa natureza, esse ar que respiramos, a terra que pisamos, tudo faz parte de nós. Tudo faz parte, tudo é ser vivo. Então, nós comungamos com toda essa natureza. E para esse sagrado estar em equilíbrio,
nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, da nossa espiritualidade. Então, toda a nossa linguagem, quando vem no caminho ancestral, ela vem para este cuidado, né? Também fazemos várias campanhas, agora mesmo, na questão da pandemia, fizemos campanha de conscientização para as pessoas ficarem em casa, para usar máscara, para que os sacerdotes não abrissem suas casas, né, não aglomerassem, que é de importância que os sacerdotes tenham essa consciência, que nós trabalhamos com vida, nós trabalhamos com saúde, nós trabalhamos com pessoas, e nós cultuamos o sagrado, e o sagrado para nós também é vida. Então, na época da pandemia, que ainda estamos, nós fizemos várias campanhas, inclusive nacional. As pessoas ficarem em casa, todos os cuidados, mais ainda, o nosso cuidado começa, inclusive, pela escuta e pela atenção. Então, campanhas para que cuidasse dos idosos, que ouvisse não só os idosos da religião, mas os outros idosos, né? E para que haja esse cuidado com as crianças, para que houvesse cuidado com a própria comunidade. Desculpa, é que houve uma coisa aqui, aí eu tive que desligar, tá bom? Tudo bem, tem problema. Então, o nosso comprometimento são com todas essas sequelas que atingem a sociedade e que, de uma forma, nos atinge diretamente. Por que nos atinge diretamente? Porque é uma religião, tradicionalmente, e que é uma religião que, na sua maioria, é da população negra, né? E nós sabemos que a população negra são a população mais atingidas quando vem situações como essas, agravamentos como esses. Infelizmente, nós da população negra ainda somos os mais atingidos. Então, a Renafro fez várias campanhas e ainda está fazendo. Temos campanhas mostrando a questão de direito, porque também durante a campanha e durante a pandemia, as casas de matriz africana continuaram sendo violentadas, invadidas, agredidas, né? E para nós, além de ser uma problemática que tem que ser resolvida pelo poder público, também é uma problemática de saúde, que mexe com o emocional, com o psicológico das pessoas que têm sua casa violada. Então, nós trabalhamos em cima dessas vertentes. Cuidar da saúde é também dialogar política pública. Cuidar da saúde é ir dialogar diretamente com esses poderes públicos, exigir políticas públicas de direito, estar dialogando para o reconhecimento das nossas necessidades, por exemplo, necessidades essas que são garantidas, né, dentro da nossa Constituição. Por exemplo, as necessidades que temos quando estamos hospitalizados, né? Nós temos algumas privações, porque ao estarmos hospitalizados, ela não segue, por exemplo, o respeito das nossas dietas, né? Nós, de matriz africana, temos algumas dietas. Então, por exemplo, algumas nações, na sexta-feira, não comem carne. Temos algumas frutas que não comemos. E aí, ao estarmos no leito de hospital, nós somos obrigados a comer aquilo que nos oferece, ou ficamos com fome. Então, isso nós temos ainda que estar dialogando a garantia desse direito, né? Que se o doce, a fruta, a sobremesa que vai ser servida, nós não podemos usufruir, então que tenha uma outra fruta para substituir. Então, a gente vem sempre dentro dessas vertentes, trabalhar as políticas públicas e, ao mesmo tempo, estar dialogando pelos direitos e também o respeito aos nossos conhecimentos ancestrais. Mãe Lúcia, como é que é a relação com as prefeituras, pelo menos aqui da Baixada? Eu sei que a senhora fala de São João que parece tranquila, né? Mas, no geral, como é que fica? Eu tenho essa curiosidade também. Na verdade, São João
ela não dialoga tanto, apesar de que nós temos só em São João, hoje, três instituições ligadas diretamente à RENAF, a nossa coordenação nacional, que é a Mãe Nilce, da Casa de Mãe Ninazinha, né? Eu, que faço a coordenação da Baixada, nós temos um pouco mais de dificuldade de diálogo com os municípios, sim, entendeu? O Estado, e por incrível que pareça, nas cidades menores, a política dialoga e caminha muito bem com a RENAF, né? Aqui nós fazemos seminários nacionais, mas sempre no axé. Já tivemos, sim, alguns encontros, inclusive dentro do PAN. Já fizemos um encontro dentro do PAN. Mas é um diálogo ainda muito lento, por desconhecimento, né? Por falta de interesse. Mas Nova Iguaçu, por exemplo, já teve também, tem sacerdotes lá que fazem parte da RENAF. Na Baixada também, os próprios sacerdotes, uns talvez ainda não conheçam, né? Nós não conseguimos abraçar ainda todos, não conhecem. Outros ainda têm uma resistência de estar caminhando, porque não é fácil, não é uma caminhada fácil, né? É uma caminhada que requer tempo, é uma caminhada que requer diálogo, é uma caminhada que requer, em alguns momentos, alterações, porque a gente precisa dizer, não é isso, não queremos isso, não aceitamos isso, e aí passa com um diálogo mais forte, mais estressante, né? Mas o ouvir, eles ouvem. A questão é caminhar e fazer política pública. Mas nós temos que resistir e continuar. É isso que o nosso povo fez desde sempre. Resistir e continuar a luta. E já no Rio, o diálogo é muito bom. No Estado, o diálogo é bom. Todos os nossos seminários foram feitos com parceria nas secretarias de saúde, como eu falei, nas secretarias de educação. Em São João de Meriti, hoje tem sacerdotes no Conselho de Cultura, né? Hoje nós eu sou do Conselho de Igualdade Racial na cadeira da RENAFRO, e através de diálogos, né, e o presidente do Conselho, Freitatá, que é uma pessoa bem engajada, hoje nós estamos com um fórum de saúde da população negra, assim também como estamos com o Comitê Técnico de Saúde da População Negra. Isso é um grande avanço, mas é um avanço que vem de dentro do Conselho, né, que está nesse diálogo, e não vou dizer para você que é um diálogo fácil, não, é um diálogo que é estressante, mas nós estamos conseguindo caminhar. Hoje também já tem mais instituições, por exemplo, escolas, né, que nos procuram, mas ainda é muito frágil, ainda é muito fraco. Na verdade, geralmente quando chega novembro, estão nos procurando, mas para dizer que está cumprindo com a lei 10.639, e para mim isso não é uma verdade. Isso é um evento, né? Cumprir com a lei tem que ser o ano todo e amplo. Ainda existe essa resistência de que falar da lei é falar de candomblé, é falar de macumba. Na verdade, não é, né? A lei é ampla, e falar de povos de matriz africana, falar de África, ela é uma extensão muito grande. Então, precisa ainda quebrar esse tabu, e que as pessoas não façam só no mês de novembro, para constar numa grade que houve um evento. A lei não é essa, a lei é ampla, né? Então, mas mesmo assim, hoje já existe esse pequenos diálogos em alguns espaços de educação. Mais alguma pergunta? Ao longo da fala da senhora, a professora Joyce chegou a colocar aqui no chat que pensar em saúde com a cosmovisão das populações de terreiro é pensar a saúde muito além da doença. Foi aquilo que a senhora falou agora há pouco sobre pensar tudo junto, né? É diferente dessa visão meio europeizante, que é tudo separado em caixinhas, em compartimentos, né? Eu percebo que é um conjunto, né? Sim, é um conjunto, exatamente. Quando chega no Brasil, eles vêm com essa ideia, né? Que é tudo muito separado, enfim. E nós não trabalhamos com essa separação, né?
Nós trabalhamos com o mundo, com integralidade, né? Cuidar do outro é cuidar também de você. E cuidar de você é estar plena para poder cuidar do outro. Então, a professora Joyce... Joyce Aragão? Foi a professora Joyce Aragão? Não, Joyce Rocha. Joyce Alves Rocha, lá de Paracambi. Tá. É a Joycinha, tá bom. É isso, na verdade. Existe essa integralidade, né? Existe muito ainda na sociedade, por exemplo, a questão da imolação do animal, né? E aí, já fomos até para os bancos do réus, porque a partir que a nossa tradição vai a juros, todos nós sacerdotes estamos sentados no banco do réu, concorda? Mas não, é uma grande mesa coletiva, né? Onde todos vão comer, todos vão alimentar, né? E a diferença, a nossa diferença para a sociedade é que você chega ali no mercado, compra um animal que foi imolado de uma forma ruim, cheio de adrenalina, mas é legal, você foi lá e comprou, entendeu? No nosso caso, não. Nós não imolamos o animal. Se ele estiver sujo, doente, grávida, se for uma fêmea, mal alimentada, nós pedimos licença a ele para que nós vamos imolar, e temos que imolar, porque é para uma alimentação sagrada e coletiva, né? É uma troca de energia. Mas isso faz parte da cadeia alimentar, isso faz parte da saúde, né? E a forma que a sociedade coloca, né, tão pejorativa, tão racista, e sem querer entender, e aí eu digo para você, na verdade, que é por uma questão mesmo do racismo, divide uma tradição negra. Eu vou dar um exemplo para você de diferença, por exemplo, na nossa iniciação, e todo mundo sabe que as mulheres raspam a cabeça, todos que são iniciados, né, raspam suas cabeças. E sempre foi muito demonizado, e ainda é. Mas, não sei se você lembra daquelas crianças que ficaram presas na gruta, e quando saíram, todos eles foram iniciados no budismo. E aí passou na Globo, passou nos outros canais, eles todos de branco, sendo raspados. E aí era muito bonito, né? Era budismo, é uma coisa zen, é muito bonito, é até louvável e pode passar na televisão. Que lindo aquelas crianças serem iniciadas. Mas se fosse uma criança de candomblé, não estaria ali, não ia aparecer mesmo, que são ritos fechados, só pertence a nós, mas não sairia de uma forma tão bonita. As crianças que estavam presas hoje foram iniciadas no culto do candomblé. Entendeu? Então, é a demonização daquilo que eu não quero entender, e aí a ignorância é você não saber, né? Mas se você vai procurar saber, você tira as vendas, passa a entender. E aí você não vai ter mais um ato racista e ignorante. Mas esse é o grande problema. Eu não quero tirar a minha venda. Então, eu não quero entender. já teve até um caso de uma mãe que ela estava para ser processada por maus tratos por ter um filho e levá-lo ao terreiro. Tinha saído uma notícia assim dessa. Sim. Ano passado teve duas, por sinal, né? Teve uma que a avó processou e tiraram a criança do terreiro, e logo depois aconteceu também de uma outra mãe por levar. E teve uma Yalorixá também, que foi um caso assim, bem conhecido, né? E que ela, na separação, a assistente social foi visitá-la, na questão da guarda da criança, e aí, no depoimento, né, na declaração da assistência social, falou que a criança convivia em lugar estranho, com imagens, e, enfim, fez um texto totalmente fora do contexto do que ela foi fazer lá. E essa mãe, sendo uma sacerdotisa, perdeu a guarda e teve que lutar e retornou. Ou seja, tudo isso é um grande preconceito, né? É um grande racismo. Não tenho nem palavras para, nos dias de hoje, bem no século XXI, o cidadão se colocar dessa forma, em vez de entender melhor. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Não só difícil por causa da pandemia, mas hoje a pandemia, ela traz para a sociedade, ela tem que
despertar. E nesse tempo, que eu espero que seja mais breve do que está, porque eu pensei que fosse mais breve, a gente já ir para o segundo, fazendo mais de um ano, novas formas de se relacionar, de conviver com o sagrado. Conviver com o sagrado, você não precisa estar na igreja, estar no templo, você pode conviver com o sagrado com o seu sagrado, porque cada um de nós temos a forma, né, que nos cai bem para eu me lidar com o sagrado. Agora, eu não posso não entender ou não querer entender o sagrado do outro, e esse cuidado, né? E até os nossos cuidados, que são ancestrais, e o que é ser cuidado ancestrais, se nada mais é do que as nossas heranças dos nossos antepassados, né? E todos nós, independente de ser de religiões de matriz africana, os povos indígenas, os ciganos, os ribeirinhas, todos nós somos descendentes de povos tradicionais e de nossos ancestrais, né? E aí todos nós, eu digo, que vem sim de um tratamento, de uma cura, de um cuidado ancestral. Porque hoje a tecnologia está aí, mas não foi sempre assim, né? Não foi sempre assim. Muitos de nós que estamos aqui nesse momento não teve sua avó, bisavó, que foi parto em casa. Isso é autocuidado, isso é cuidado, isso é saber ancestral. Isso é uma mulher, né, que está preparada para cuidar da outra, para mexer na barriga da outra, para entender o corpo da outra. Isso é saber ancestral. Isso é cuidado ancestral, né? E todos nós, que hoje vivemos numa tecnologia, vivemos na mercantilidade, vivemos com tudo que está colocado aí, mas nossos ancestrais não vieram. Então, o cuidado ancestral, ele foi presente e é presente na nossa vida. Nós não podemos hoje dizer que isso não é legal, mas atravesse a floresta amazônica. Não precisa atravessar a floresta amazônica. Vá para aqui, para cima de Queimados. Veja se o SUS está funcionando. Se nós não temos vacina, né? Então, quem ampara essa população, se não são os terreiros, as rezadeiras, as parteiras, porque elas ainda existem, se não são os chás, as alimentações, os banhos, né? Então, isso ainda é presente. A diferença é que uns usam todo esse conhecimento de uma forma, né, sagrada, com respeito, para a hora de tirar, na hora que usar. Nós somos detentores deste conhecimento. Aí tem o outro que sabe, que faz seu chá, mas não faz de uma forma correta, não junta uma folha adequada com a outra. Então, conhecer é saber fazer essa junção. A hora, o dia, o momento, a folha certa, né? E o conhecimento. Por que o conhecimento? Uma folha, por exemplo, o gengibre. Gengibre que é tão bom para o enjoo, é algo que te renova, mas ela não é boa para pressão alta. Né? Então, esse cuidado que eu vou ter com você é não somente passar um chá ou alguma coisa com gengibre, eu tenho que saber quem é você, eu tenho que fazer o cuidado da escuta, eu tenho que fazer o ouvir, o lhe aconselhar, o cuidar, para saber o que eu vou fazer com você, o que você precisa naquela hora. Então, esse cuidado ancestral, ele perpassa pela escuta, ele perpassa pelo acolhimento, ele perpassa apenas em ficar sentado do seu lado. Isso é um cuidado, né? E trazer para nós tudo aquilo que os nossos antepassados, nossos ancestrais deixaram de herança para este cuidado, que sempre foi eficaz antes de ter toda a tecnologia, inclusive antes mesmo de que hoje se chamamos SUS, né? E trabalhamos muito com a questão do acolhimento, mas antes não era assim. E nós temos que entender que nós vivemos numa realidade, nós somos brasileiros que vivemos em muitos Brasis. São muitos os Brasis que existem dentro do Brasil, e que as necessidades de um não é a necessidade do outro, e que o poder aquisitivo de um não é o poder aquisitivo do outro. Né? E o que você entende por doença, muitas vezes para nós, quando estamos lhe olhando, lhe cuidando, lhe escutando, dando atenção, não é bem uma doença, mas é um momento que você está passando espiritual. Isso não quer dizer que você tenha que ser iniciado. Então,
Então, são várias as divisões desse cuidado ancestral. Eu acho que alguém ali, eu não consigo falar e ler. Tem uma pergunta? Sim, sim. Eu até fazer aqui agora, tem duas. É que o que a senhora estava falando agora tocou bem aqui na primeira pergunta. Eu vou ler aqui. Eu gostaria de saber como acontece a mediação em termos burocráticos entre o Renafro, o Renafro, né, a Renafro, né, que é a rede, o terreiro associado à rede e a secretaria do município. Além disso, quais benefícios diretos esse movimento pode ter para o povo de Santo de um terreiro mais simples? Vamos por etapas. Pergunta longa. O diálogo, se existe esse diálogo, né? Como eu falei lá, existe esse diálogo, né? Inclusive, eu falei antes também que nas cidades mais distantes ou nas cidades menores que Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, por exemplo, Manaus, Belém, Piauí, se relacionam muito bem e muito positivo, entendeu? Muito positivo. As ações lá são feitas coletivas, eles conversam com os sacerdotes, né? Eu vou mostrar para você um exemplo. Eu estava num congresso de HIV/AIDS e hepatite viral no Sul, e o Ministério ia lançar um material. E nesse material, ele dizia mais ou menos assim, não tem macumba, não tem mandinga, não tem reza forte, e tinha mais uma outra coisa, para a AIDS, para hepatite, aí ele fala, né, o que tinha que ser feito. E aí ele põe a pimenta, a figa e vários símbolos. E nós fomos questionar isso antes do lançamento. Que material era aquele? Não, mas é que aqui a gente está contemplando as religiões. Não, vocês não estão contemplando. Isso aqui é um material racista e preconceituoso. E quando você diz que não tem, você está dizendo não vá, não procure, isso aí é mentira. Com outras palavras, porque depende da interpretação. Não, isso aqui não pode ser lançado. E aí a pessoa falou, não, infelizmente já está pronto, vai ser lançado amanhã à noite. Falei, não, nós vamos ligar para Brasília, nós vamos colocar isso nas mídias, esse material não vai ser lançado. Porque se nós estamos aqui nesse congresso, se nós estamos com uma tenda, se nós temos fala, é porque nós temos uma parceria e é porque existe um diálogo amplo de reconhecimento dos nossos saberes, né? E da importância que o sacerdote tem na sociedade com o diálogo à comunidade para induzi-lo, inclusive, a procurar o SUS, a procurar o profissional de saúde, por exemplo, com uma AIDS e uma tuberculose. Então, quando você lança esse material não contempla o que está acontecendo aqui. E nós conseguimos que aquele material não fosse lançado. Por quê? Porque existe um diálogo com os ministérios, com as secretarias. Como eu falei, isso também depende muito de quem está no poder, né? E existe, infelizmente, hoje, na maioria do país, o poder está na mão de pessoas esquerdistas, que não acreditam em nada, como o nosso próprio presidente está aí, né? Infelizmente. Então, eu acho que a relevância e o grande trabalho da RENAF com as comunidades é fazer esse diálogo, de entender para ele, principalmente os pequenos terreiros, que o que ele faz é real, é ancestral, tem que ser reconhecido, né? Mas que o sacerdote também não pode brincar de Deus, né? Nós não somos deuses, nós somos sacerdotes, sacerdotisa, que temos que ser comprometidos com a sociedade e principalmente com a saúde física, mental e espiritual, com a integridade daquele, ou nosso filho, ou nosso consulente, certo? Então, com isso, a rede vem fazendo esse diálogo de parceria. Por exemplo, se chega uma pessoa aqui para eu cuidar, ou eu identifico com os meus saberes, ou através do jogo, que aquela pessoa está com tuberculose. Posso ajudá-lo? Posso. Mas o meu papel de sacerdotisa e uma das éticas da rede é fazer o quê? Que ele procure o SUS, que ele faça os exames, que ele faça o tratamento, e nós vamos andar juntos. Eu vou dar o apoio emocional, eu vou fazer aquilo que nós possamos fazer para ajudá-lo, mas que ele tem que seguir, sim, aquilo que o SUS determina. Então, nós conseguimos andar juntos porque nós respeitamos esse... Meu Deus, tem alguém me ligando.
Eu acho que ela foi desligar a ligação e desligou, foi ela daqui de dentro, né? Deixa eu ver se ela vai voltar. Vou mandar para ela aqui o link novamente. Mandei aqui a mensagem para ela, ver se ela retorna. Vocês estão me ouvindo? Sim, dá pra Ah, ver. sim, né? Ah, tá. Fiquei com medo de eu ter caído também. Voltou. Voltou, mãe Lúcia. Só foi desligar a ligação de São Paulo e desligou tudo. Só o áudio, ele tá O áudio Tá tá desligado. desligado o áudio. desligado. Pronto. Desculpa, Voltou. gente. Desculpa. Sem Eu já estava problema. desesperada. Nada. Então, Sem problema. nós fazemos esse diálogo com o poder público e nós fazemos diálogo, a rede, com os terreiros. Entendeu? Exatamente, essa é a função da rede. Levar o conhecimento das políticas públicas, dialogar com os terreiros, saber o que é importante para nós, povo de terreiro e comunidade negra, quilombola, por exemplo, que fazem parte de uma tradição, e aí nós voltamos junto com o poder público para dialogar. E quando o poder público dialoga muito bem conosco, o que é que ele faz? Ele nos convida a participar daquele diálogo para a gente poder fazer conjuntamente. Isso é bem importante. Isso fez com que a questão Humaniza SUS, né, fosse um diálogo importante lá atrás, anos atrás, junto com a Renafro. Humaniza SUS, a rede participou desse diálogo, né? A questão dos comitês técnicos de saúde de população negra, a rede dialogou com esse tema. E aí a gente dialoga com os terreiros, com os sacerdotes e com o poder público. E cada vez que um terreiro entra para a Renafro, a gente faz esse diálogo, a gente vai no terreiro, e nós temos GTs dentro da rede, né? Porque entendemos, por exemplo, que os homens não se cuidam. E se ele é um sacerdote, ele não se cuida, ele não vai induzir que seus filhos se cuidem. Então, nós temos GT Homens de Axé. Nós temos GT Juventude de Terreiro, porque entendemos que a juventude também precisa conversar entre si, precisam dizer para nós mais velhos as necessidades, inclusive tem os seminários que são só feitos por eles e organizados por eles. Nós damos os apoios, participamos, mas como espectadores e apoio, entendeu? Para que haja mesmo esse diálogo, para que possa chegar com o poder público preparado para esse diálogo, né? Não chega lá perdido exatamente sem saber o que você quer ou quais são as necessidades dos terreiros. E dos povos mais distantes, dos terreiros mais simples, como é dito, eu não acho que sejam terreiros mais simples, né? Terreiro é terreiro, sejam grandes ou pequenos, porque o que importa é o que está lá dentro. O que importa é o sacerdote, o que importa são o culto para ele. Então, para mim, não existe grande e pequeno, existe o terreiro, né? Que é uma outra coisa que nós temos que começar a separar disso. É muito importante que o grande terreiro, ele é mais para um bem viver nosso do dia a dia, da comodidade, né? Isso é importante para o nosso bem-estar, mas o culto do orixá, ele independe do tamanho do terreiro. Ele depende de respeito, de amor, de carinho e do culto propriamente disso para aquele orixá. Nós oferecemos ao orixá aquilo que podemos oferecer, né? Mas acima de qualquer luxo, o que nós temos que oferecer é realmente preservar a cultura e o culto que ele deixou de herança para nós. Deu para responder? Deu sim, foi excelente a resposta. E me fez até pensar em outras coisas mais, né? Quer falar, João? Não, Pode falar. posso perguntar. Posso perguntar. Ele é a segunda pergunta. Ah, sim. É que a senhora falou agora do GT Juventude de Terreiro, me fez lembrar que, bom, eu tenho um pouco mais de 40 anos, né? E a senhora é um pouquinho menos jovem do que eu. Então Não, a gente sou um nasceu pouquinho mais. um pouquinho. Então assim, a gente viveu, sobretudo a senhora, eu também, né? A gente viveu num mundo antes de redes sociais, né? Antes de tecnologia do jeito que está disseminada nos dias de hoje, né? Aí a pergunta que chegou aqui no chat
dá para perceber que tem muito do ar da juventude atual que está ligada mesmo às redes sociais. Aí a pergunta é a seguinte, e a Lúcia, uma pergunta mais geral. Qual a sua opinião sobre a veiculação de atos litúrgicos do candomblé na internet, via YouTube, TikTok, etc.? Você acha que isso pode ajudar de alguma forma a normalizar pautas como esta relacionada à saúde do povo de santo, mesmo que acabe por abrir informações, colocar aqui informações ocultas? Qual a opinião da senhora sobre essa relação, né, com das manifestações, né, do sagrado até nessas redes sociais, né? Por um lado, Bem, pode ser algo mostrando, disseminando, por outro lado, pode dar outros problemas, né? Eu sou totalmente contra, né? O nosso culto, ele é ancestral, ele é tribal, ele é uma divindade, a divindade não tem que ser exposta, entendeu? Então, eu sou totalmente contra a aparição das festas. Acho até que colocar o começo da roda de candomblé, até um meio, eu acho que é legal. Eu acho que faz isso aí, entendeu? Agora, quando chega da parte aonde vai começar as invocações ao orixá, eu acho que não tem que estar sendo colocado ali. A orixá é para ver quem está ali, quem tem que ver, entendeu? E isso também ajuda, de uma certa forma, a discriminação, ao preconceito. Porque, infelizmente, me desculpe, né, os irmãos que irão assistir depois, mas, infelizmente, tem coisas terríveis que se colocam ali, né? Coisas que não me representam e não representam muitos outros sacerdotes, entendeu? São coisas que não é da tradição, é do humano. São invenções humanas e são colocadas ali e que passa a ser verdade absoluta quando o outro vê e que ele não tem entendimento. A nossa tradição não é para ser exposta. Eu não sou a favor nem de colocar vídeos, como também não sou a favor de grupos de perguntas e respostas, né? Porque a tradição, você aprende com o seu sacerdote, é na sua casa, é com o seu mais velho, é com o mais velho da sua casa, ou com o seu mais velho, na ausência da sua sacerdotisa, do seu sacerdote, procure um mais velho e peça orientação. Mas, assim, eu raramente entro e leio quando tem esse tipo de postagem. Mas teve umas 3 vezes, e uma vez, a pessoa estava falando assim, eu fiz santo, estou com 3 meses, vou tirar o quelé, e aí me disseram, eu falei, meu Deus, falei, querida, me desculpe, eu sou uma Yalorixá, não costumo me envolver, mas você com 3 meses, né, eu entendo talvez que você esteja de quelé, ou se tirou por qualquer motivo, não é para você estar aqui, ainda mais expondo você, e seu sacerdote tem dúvidas, pergunte a ele, não um povo que não vai lhe se respeitar, que não vai lhe interpretar, que todas as suas dúvidas e decisões tire com o sacerdote. Não concordo mesmo. Pelo outro lado, eu acho que tem assuntos importantíssimos que pode ser dialogado ali, grupos como Renafro, como Fossapote, como outros grupos que estão aí, como grupos das faculdades que têm teses maravilhosas para ser dialogado, aí sim, eu concordo. Mas não com a religiosidade, porque a religião, como eu falei, existe o culto, existe a cultura e as tradições. Vamos dialogar a cultura, vamos dialogar de onde vem o jongo de verdade, qual é a tradição mesmo do jongo, vamos dialogar o que é o lundu, que as pessoas não sabem, que foi uma dança que foi proibida, né, na época da Inquisição, e lá dentro do Pará e de outros estados mais distantes, onde tinham os fazendeiros, permaneceu, por isso ela está viva até hoje. Vamos falar da cultura do povo negro, mas da tradição religiosa não é para ser dialogado ali, é para ser dialogado no axé. Tem também a questão de que vídeos, né, que podem ser feitos dentro de um culto religioso podem ser tirados completamente de contexto e passar uma visão completamente errada para quem não está vendo,
Quando você, se você pegar, por exemplo, uma parte onde estão chamando as invocações, no caso, na parte do culto. E as pessoas podem ver aquilo com outro olhar e sem contexto nenhum do que está acontecendo e ter uma visão completamente errada, completamente distorcida do que realmente está sendo feito. Então é muito importante saber como vai ser exposto aquilo. Então, para futuros problemas é melhor não expor. Sim, sim, e o orixá não foi feito para expor, a religião não foi feita para expor, entendeu? Como falei, a nossa religiosidade é uma religiosidade ancestral, ela é cultural, ela vem de um outro contexto, né? Ela não é uma religiosidade que todo mundo chega ali, senta ali, levanta, senta, reza. Não, ela tem várias questões acontecendo naquele momento. A divindade estão chegando. E a divindade não tem que ser exposta num local desse, onde as pessoas não têm conhecimento, como você falou, do que está acontecendo. Qual é o contexto daquilo ali, né? E para nós, cada ação do orixá, ele está falando alguma coisa. Ele está dançando por dançar, né? Quando ele chega, ele está contando uma história, ele está recriando uma história, ele está passando uma mensagem para você. Então, aquilo ali é para quem entende, é para quem sabe o que está acontecendo. E não para ser colocada de formas, né, para realmente colocar uma imagem negativa da religiosidade, né? E eu acho que não é essa. Não é essa a questão. Respeito quem eu faz, mas não concordo, não é bom para mim. Então, consegue me escutar? Sim, sim, muito bem. Então, a pergunta que eu fiz não foi. O foco não foi exatamente na religiosidade dentro da gira, porque isso daí de fato está fora né, de, de, de conversa. É realmente algo que eu também acho extremamente errado e eu não interrompi porque eu achei maravilhosa a sua fala, realmente. Obrigada. Mas eu venho de uma casa que é mais tradicional, de Jeje, e é tudo muito fechado. E eu vejo outras nações que são um pouquinho mais abertas, mas também nem tanto, né? As tradicionais também tendem a ser bastante fechadas. E a minha pergunta ela foi mais focada na questão das ervas, do uso relacionado à saúde mesmo. De assim, uma erva ela é boa para um determinado problema de pele, um determinado problema gástrico. E o povo de santo utiliza essa erva tendo um significado a mais, como ervas de banho quente, ervas de banho frio, toda essa classificação que tem até em livros, e eu queria saber sobre vídeos que falam sobre isso exatamente, sem ter lá o processo da gira, os ritos, enfim, toda essa parte que envolve a invocação, imolação, enfim. Ah, tá, entendi. Eu não tinha entendido essa pergunta. Então, hoje tem vários vídeos, sim, que falam sobre as ervas, mesmo eu também tendo um pouco da mesma opinião, né? Se você chega para falar da erva, como você mesmo disse, dizendo, olha, essa erva não se mistura com essa, porque essa é quente, essa não se ferve, que na verdade não é fervido, né? Você coloca água para ferver e coloca as ervas ali e abafa. Mas essa erva não vai ao fogo, essa erva não se mistura com tal. Eu também discordo, sabe? De que seja colocado ali. Por quê? Infelizmente, hoje eu digo que tem IAOs do Google, né? E a questão das ervas também tem que ser respeitada no contexto de que quem vai fazer o uso para si, legal, mas quem vai ali pesquisar para sair dali e fazer para o outro, porque a erva também ela não pode ser usada por todo mundo, né? Tem ervas que não é compatível a determinado orixá ou a determinada energia dela para determinada pessoa. Eu acho que isso aí também é mais complexo e deveria ser colocada com um pouco mais de cuidado, né? Mas hoje eu vejo que tem vários vídeos, tem cursos aí, inclusive, né? Acho interessante que tenha um curso sério para falar delas
Pelo menos ali você está num local onde você está aprendendo de uma forma séria, né? E o que você vai fazer com esse aprendizado é uma responsabilidade sua, né? Eu me preocupo muito do que eu vou falar e do que o outro vai fazer, né? Eu digo para você, ó, você pega o peregum, você faz isso, toma o banho do pescoço para baixo, então você bate, limpa a sua casa, legal. Você vai fazer isso e você pode até passar para um outro, já que foi bom para você, né? Mas será que você vai passar com o mesmo cuidado? Olha, não lava a cabeça, olha, não faz isso, olha, tem que ser assim. Isso me preocupa muito, entende? Então, também tem coisas que eu acho importante, tendo um curso sério de pessoas sérias, para falar, não com uma questão religiosa, mas com uma questão mesmo de conhecimento dessas ervas, eu concordo. Mas colocar lá, hoje tem um grupo, eu vejo, acho que se chama EUE. Aí ele coloca a folha lá, várias pessoas colocam, olha, essa folha é essa, essa é essa, essa é essa. Nós temos uma outra coisa também, como eu falei antes, nós somos um Brasil, né, com vários Brasis. E aí existe a diferença. Por exemplo, o oriri de Oxum, na minha terra, se chama erva de jabuti. E aí a minha preocupação, eu vou passar o oriri de Oxum para uma pessoa de Belém, lógico que eu vou falar que é a erva de jabuti, mas eu estou dando um exemplo de não ter esse conhecimento, né? E aí, quando ela pede o oriri de Oxum lá, é outra erva. Né? Porque acontece isso. Você chegar no local e a erva não é exatamente a erva que você quer, porque elas têm outros nomes, ou você não encontra. Então, tudo isso, para mim, ela é uma preocupação, né? De eu dizer, olha, é erva tal, e a pessoa ir procurar, darem outra erva para ela, ou não ter ali, ela substituir, eu acho que tudo é muito sério para mim, entendeu? Então, eu também não concordo muito com grupos de, assim, abertos que, olha, que erva é essa? E várias pessoas falam, olha, serve para isso, é bom para isso. Isso me deixa muito preocupado. Exatamente porque nós falamos de cuidado, nós falamos de saúde, como eu falei, uma erva às vezes é bom para uma coisa e não é boa para outra. E para eu passar para você, para eu tratar você com aquela erva, eu tenho que conhecer você. Eu tenho que saber o que é que, né, ali a sua saúde, se ela é bom mesmo para tudo ali, ou se ela é boa para isso, mas não é compatível a outro problema que você tenha de saúde. Entendeu? Sim, entendi. Obrigado. Nada, querida. Tem outra pergunta? A senhora estava falando, não, perguntas agora não tem, mas eu tenho uma minha aqui, Sim, que a sim. senhora estava falando dos GTs da Sim. Renaf Saúde, né? Uhum. E aí a senhora falou do GT da Juventude, falou Isso, também do GT de Homens de Axé, isso. né? Eu fiquei curioso mesmo, a senhora falou uma coisa que, infelizmente, é uma verdade, né? Nós, homens, nos cuidamos muito pouco, né? Em relação à nossa própria saúde. verdade. Quando a gente vai para o médico, para o hospital, é quando o negócio está bravo, né? Então, assim, esse papel Exatamente. de conscientização eu percebo que é fundamental. Exatamente. Então, pensando nisso mesmo, e temos vários sacerdotes, né? E numa reunião, e depois dentro de um seminário também, se eu não me engano, no Piauí, foi onde foi lançado, né? Porque a coordenação faz suas reuniões, e aí a gente vê um tema, algo na sociedade que está incomodando e que tem a ver com a gente, então a gente começa ali a conversar, e aí a gente começa a conversar amplamente, e aí quando chega nos estados, né, digamos, no encontro nacional, a gente faz a reunião, acha ali, e os grupos aprovam. Eu acho que a gente tem que fazer isso, e surge o Homem de Axé, né, com a questão da saúde do Homem do Axé. E aí é a mesma coisa, nós temos um encontro da rede que é nacional, que é todo mundo da rede, e aí existe também os seminários do Homens de Axé, que é organizado pelos sacerdotes, né? Aí eles vão, discutem o tema, a política que eles vão trabalhar, quem eles vão convidar. Os nossos seminários sempre tem profissionais de saúde junto, né? A mesa é composta por profissionais de saúde, secretário, enfim, enfermeiros, e o profissional da área que a gente quer dialogar. E está sendo muito bem e importante os homens de axé, né? E aí a juventude de terreiro também. A juventude de terreiro parte do princípio que a nossa tradição é o mais velho, né?
é a oralidade, é o mais velho, e a gente percebeu que a juventude quase não tinha voz. Porque mesmo quando eles são iniciados crianças, são adolescentes, ele ainda não é o mais velho no sentido, né? Às vezes ele se torna o mais velho, tem um Ogã, por exemplo, que é iniciado muito pequeno, ele ainda jovem, ele é mais velho de muito adulto, no sentido iniciático, né? Mas ainda é uma criança ou ainda é um adolescente que precisa de aconselhamento. Então, o que será que eles pensam sobre isso? Qual será o diálogo deles? Nós temos, inclusive, jovens EBOMs, né, que quer dizer nosso irmão mais velho, o que será que eles vão conversar? O que será que eles vão trazer para nós? É um aprendizado, é uma troca de aprendizado, né? Nós estamos escutando a juventude está nos escutando, e assim a gente vai caminhando e construindo. Então, já teve seminários também construídos por eles discutindo a pauta, mostrando que eles queriam que fossem convidados, e a rede dá o suporte para a execução dos seminários deles, né? E foi muito bom, é muito bom, porque eles se conhecem, eles estão ali dentro do seminário com toda a alegria que a juventude oferece, né, com as brincadeiras, e aí a gente também está lá para dizer, opa, né, calma, mas, assim, com muita seriedade, cada um ocupando seu papel, de jovens, mais equedes, ogãs, EBOMs, e participando da mesa, do diálogo fortemente, e é um trabalho muito bonito. E também faz parte do lado cultural, né? Eles também trabalham muito com a cultura, eles fazem trabalho lúdico, né, no diálogo deles, e isso foi muito importante para a rede, trouxe uma carga jovial bem importante. E aí, a Juventude de Terreiro, o GT, coordenação também é uma jovem, e o convite também de vários jovens de vários terreiros está se colocando ali, pelos seminários, enfim, para estar dialogando a sua necessidade enquanto jovem de terreiro, como que ela se coloca na sociedade, trazendo para nós também as problemáticas que ela enfrenta, como racismo, intolerância religiosa nas escolas, na faculdade, enfim, tudo aquilo que eles sentem na pele, na sociedade, e também o que eles se imaginam e o que eles acham importante, o que eles acham que, poxa, se fosse dessa forma seria melhor em relação ao nosso relacionamento religioso. Entendeu? Oi? A senhora tocou num ponto agora que me chamou também a atenção, que eu gostei muito quando a senhora falou, que era sobre as questões de direito, né? Que a Renafro também auxilia, né, nessas questões jurídicas, né? Não só eles são ligados à saúde, sim, mas assim, quais são os direitos do jovem, quais são os direitos do homem ou da mulher em certas situações, né? Sim, porque nós fazemos parcerias, né, com outros grupos, inclusive, e com os ministérios, como eu falei, com a secretaria, com a parte jurídica. Então, os nossos seminários sempre têm um tema que seja relevante para toda a comunidade de terreiro e povo negro. E a questão jurídica é fundamental, porque tem as questões dos terreiros, porque tem a questão da intolerância que nós sofremos, do racismo que nós sofremos, e que nós precisamos, sim, dialogar com o poder público e o poder jurídico, né? De que forma que nós vamos resolver isso? Tem um problema sério na sociedade e tem que ser resolvido. E esse problema, como eu falei, por exemplo, o caso da IA de Nova Iguaçu, onde os bandidos chegaram e botaram arma sobre ela e fizeram tudo. Hoje ela não está no Brasil. Legal, ela foi para outro país, legal no sentido que ela foi para outro país, ela está em proteção, mas mentalmente, emocionalmente, como ela está? O país se responsabilizou pelas perdas patrimoniais e emocionais? Qual foi o retorno que nós tivemos? Nenhum. E como ela, muitos outros sacerdotes, sacerdotisas. O índice é muito grande de violência contra sacerdotes e casas de matriz africana. Então, nós precisamos estar respaldados. Nós precisamos estar cobrando do poder público o direito de fato. A partir que nós temos uma carta, a partir que nós temos um código, nós temos todo, tem que ser executado. Né? Nós temos que fazer valer a lei desse país. Então, nós precisamos estar dialogando, sim, com o jurídico, com o poder público, com todas as
todas as instâncias, porque nós existimos, reagimos e resistimos. E nós fazemos parte da história desse país, e nós precisamos estar respaldados em todas as instâncias. Nós precisamos estar em todos os lugares onde o cidadão ocupa, porque nós fazemos parte dessa história. E mais ainda, nós fazemos uma parte, assumimos um papel onde o poder público não assume. Os povos de matriz africana, desde sempre, desde o começo da nossa história, nós assumimos um papel onde o poder público falta. Principalmente no momento, vamos dar, por exemplo, agora na pandemia. As casas de matriz africana abraçaram sua comunidade. As casas de matriz africana abraçaram essa comunidade, doando a cesta básica, fazendo acolhimento, fazendo escuta, enfim, pedindo, fazendo campanha. Se o poder público tivesse políticas públicas voltadas para ações como essa, nós não precisaríamos estar fazendo isso. Mas acontece que, quando a gente abre o nosso portão, a nossa sociedade está com fome, nossa comunidade está com fome. A nossa comunidade está doente. E ela precisa de cura, ela precisa de ajuda, ela precisa de acolhimento. E quem vai dar? Não tem vacina, não tem atendimento, não tem um atendimento de qualidade só para quem tem dinheiro nesse país. Quem não tem, ele não tem respeito ao professor, ele não tem respeito ao aluno, ele não tem respeito ao profissional de saúde, ou seja, o sacerdote também é professor, o sacerdote também é profissional de saúde, o sacerdote também é uma doméstica, o sacerdote também é um professor, o sacerdote também é um doutor, né? Porque, apesar das pessoas falarem que é uma religião de pobre, o que não é verdade, né? Ela é uma religião igual a todas as outras, onde tem pobre, rico, preto, branco. Agora, é uma religião de negro? Sim, orgulhosamente eu digo que sim. É uma religião de preto. É uma religião de preto porque o nosso país sofreu uma grande diáspora. Se não tivesse trazido aquele povo escravizado para o nosso país, talvez no nosso país não existisse candomblé. E esses reis e rainhas que foram capturados de lá, estariam lá dando continuidade à sua história, hoje já ancestrais, e seus descendentes estariam lá construindo. Mas foi para cá que eles vieram. E foi para cá que eles deixaram esse legado, no qual faço e tenho orgulho de fazer parte, de ser herdeira dessa herança. Então, é sim uma religião de preto, mas não é sim uma religião de apenas pobre. Porque a pior pobreza de ser humano não é a falta de dinheiro. A pior pobreza de ser humano é a falta de caráter, é a falta de respeito, é a falta de amor, é a falta de empatia. Essa é a maior pobreza de ser humano. E, infelizmente, hoje, me desculpa, a gente está aqui para falar de um outro assunto, mas não tem como tirar uma coisa da outra, Infelizmente, o nosso país está doente porque são essas as pessoas que estão no poder e que não respeitam nenhum profissional, não respeitam o sacerdote, basta contrariar a sua própria vontade. E aí entra um trabalho de suma importância de sacerdote de matriz africana, que é abraçar a sua comunidade interna, que são o seu Ebé, a sua comunidade, que são os seus filhos, Equedes, Ogãs, a própria sacerdotisa, e abraçar a comunidade externa. E quando você se coloca para abraçar a comunidade externa, você também está se colocando diante da pandemia. Você também está se colocando diante da pandemia. Mesmo que você tenha ali fazendo as coisas tudo certinho, seu álcool, sua máscara, aquilo, você está diante da pandemia. Sacerdotisas de idade, sacerdotisas que têm algum tipo de morbidade. Mas nós fizemos uma escolha. Aí eu falo por mim, eu fiz uma escolha. Eu poderia fechar meu portão e ficar aqui com a minha mãe, curtir a gravidez da minha filha, que estava grávida no começo da pandemia, mas eu fiz uma escolha de abraçar a comunidade. E quando eu me coloco diante da comunidade, eu me coloco diante da pandemia. Se existisse um bom trabalho político, dos poderes, nós, cidadãos comuns, não precisaríamos estar diante da pandemia para socorrer a comunidade. E socorrer a comunidade, para mim, na minha
concepção é cuidar da saúde do outro, é cuidar do outro, é cuidar da fome do outro, né? E cuidar da fome do outro é cuidar do estado físico e mental do outro, que é a nossa tradição, é o que a nossa tradição faz, todos os dias e todas as horas, né? De forma tradicional, que é usando a escuta, que é usando o acolhimento, que é usando as ervas, que é usando uma alimentação tradicional, que é a alimentação de uma casa de candomblé, na maioria, a base é o azeite doce, é o azeite de dendê, é as sementes, é as frutas, é o arroz, é o frango, né? Então, é isso que nós também oferecemos muitas vezes às nossas comunidades. E que também nossas comidas são tão demonizadas também, né? Se é um acarajé, eu não como acarajé, é uma comida pesada, é uma comida fritura, isso e aquilo. Vai avaliar o que é o dendê, vai avaliar o que é a estrutura daquele acarajé, que você vai ver que você está comendo uma comida sadia. A base da casa da alimentação, do terreiro, na maioria, são frutas, sementes, óleos naturais, né? Carne branca, como peixe, como frango, e isso é cuidado. Isso é cuidado. Isso também, infelizmente, nos dias de hoje, está se mudando, né? Em algumas tradições, algumas casas hoje estão abolindo essa alimentação saudável, tradicional, para comidas mais... Mas eu ainda acredito, e eu, quando fiz, alguém aqui está colocando que o acarajé é uma delícia. É delicioso e é sadio. É óbvio que quando eu falo isso, não quer dizer que você, um indivíduo, não tenha, né? Tem pessoas que não podem comer dendê, aí é diferente. Você não pode, você tem uma rejeição ou uma quisila, digamos assim. Mas não porque as pessoas demonizam a comida, né? Que existe uma diferença. A comida é essa, como eu falei, mata a fome de muita gente e salva a vida de muita gente. Não deu para eu ler ali, foi uma pergunta? Não, tem uma fala do Richard Azevedo que diz o seguinte, é um elogio, né? Eu e meu Acoxebé somos do candomblé e estamos adorando a fala da Ia Lúcia. E a Renata brincou agora, que se fosse para não comer fritura, então coxinha também não pode, né? É a minha pergunta. É verdade, é verdade. Para um pode, para o outro não pode, né? Exatamente. Nós somos uma tradição que é tipo assim, tantos jogam pedras, mas quando você vai atrás, os mesmos que jogam pedras, por trás do bastidor está usufruindo das nossas delícias, das nossas danças, das nossas vestimentas, entendeu? Já visto que agora tem a acarajé de Jesus. E aí, eu vi isso. Volta a questão que você falou, que é ter o jurídico. Não, a acarajé não é de Jesus, a acarajé é de Iansã. Essa bola de fogo é de Iansã e não de Jesus. Por que há tempos ela era demonizada? E quando perceberam, né, que eles poderiam se dar bem, vamos vender o acarajé, mas aí o acarajé é de Jesus. Não, o acarajé é de Iansã. E as baianas e as mulheres ganhadeiras, né, e as mulheres que trabalham com seu tabuleiro são mulheres de axé. São mulheres que estão ali vendendo, ganhando seu dinheiro, cuidando da sua família, da sua saúde, com o dinheiro que vem do seu tabuleiro, mas são mulheres conhecedoras do que estão fazendo. E são mulheres que estão seguindo uma regra tradicional. Elas não estão buscando e se dando bem com a cultura do outro. Elas estão trabalhando dignamente com uma cultura que é dela. Com algo que ela aprendeu dentro do axé. Porque, como eu falei, nós vivemos uma fé, uma cultura, uma religiosidade e uma cultura. E nós temos a cultura do comer, do cuidado, do dançar, do se vestir, né? Então, são várias culturas ali dentro daquele espaço, daquele ebé. Você não pode chegar lá e se apropriar para se dar bem na sociedade, ganhar dinheiro e demonizar aquilo que é o patrimônio imaterial, que não pertence a ele. Eu acho que é isso, entendeu? Nós temos que ter, sim, todo esse respaldo a nosso favor. E o que isso é muito triste, na verdade, né? Nós vivemos num país que se diz laico, mas que, na verdade, ele só vai para um lado, né?
Ele não vai para todos os lados. E nós vivemos num país em que as pessoas se respeitavam. A maioria da minha família é evangélica, minha irmã é evangélica. Nós se respeitamos. E quando ela, por acaso, fala alguma coisa que eu acho que é preconceituosa, eu falo, mas como assim? Vamos conversar, eu não entendi. Não vivemos juntas, ela vive no Pará e eu vivo aqui, mas a gente dialoga e quando tem uma opinião assim, ou quando eu não sei, eu vou perguntar. E eu acho que temos sim que lutar na sociedade. E hoje, a sociedade, e aí eu digo a sociedade no sentido de quem está no poder, de quem está formadores de opinião, eu acho que eles estão percebendo sim o quanto esse país precisa mudar, e mudar para melhor, né? Ele sucumbiu. O país e o mundo, eles sucumbiram, né? Eles sucumbiram com a falta de fé, ou com uma fé exacerbada, porque fé não é algo que te adoeça. Fé, você tem que ter naquilo que você acredita, e tudo é com medida. Não é bater o vento, caiu o vaso, entrou o espírito. Né? Não é bati com o carro, alguém fez mandinga para mim. Não é isso, entendeu? Isso aí não é fé, isso é fanatismo. E o fanatismo adoece. Nosso país sucumbiu de várias formas negativas. Em tudo, você vê que ele tirou o dom das mulheres parir. As mulheres não parem mais hoje, as mulheres são cortadas e seus filhos arrancados. Tem que ter a cesariana. E as mulheres foram perdendo essa força, essa garra interior de ser mulher, que eu nasci para parir. Eu não quero sentir dor, eu não quero isso, mas na verdade é algo que é incutido. Quando ele chega no consultório, o médico está falando, olha, tem que fazer uma cesariana, eu invento uma história que ele tem que fazer a cesariana. Ele tira o poder dessa mulher parir e ele ganha mais tempo, para mais dinheiro ele ganhar. E óbvio que ninguém quer sentir dor, né? Eu não quero sentir dor, é mais prático para mim, mas se ela soubesse realmente todos os parâmetros daquela vacina, daquela vacina que está tão envolvida com, daquela anestesia, que aquele feto sofre sim, entendeu? De tudo mais, elas voltariam para o aconchego. As mulheres pariam no aconchego do seu lar, com as suas mães, com as suas mais velhas, lhe dando chá, fazendo escalda-pé, cuidando dela. Hoje o ser humano não sabe ser cuidado. E o outro não sabe cuidar. Né? Você vê que as mulheres param, elas já saem de lá de salto alto, maquiada. Isso é bom para o seu empoderamento, feminismo ali, que eu estou bem. É bom para a autoestima. Mas não é bom para o seu corpo físico. Elas esquecem que aquela placenta estava ali agarrada ao útero dela. E quando aquela placenta sai, ali ficou uma ferida. E que precisa ser cicatrizada. Então, tem sim que respeitar o resguardo. Isso é saber ancestral. Tem que cumprir. Aquilo ali tem que cicatrizar. Seu corpo tem que voltar para o normal. Né? Não, hoje o médico disse que eu posso comer tudo, que eu posso fazer isso, que eu posso. Lógico, você pode. Porque se você adoecer, você vai dar mais dinheiro para ele. O SUS está aí que não vai te atender normal, entendeu? Então, hoje as mulheres preferem esse tipo. E graças aos deuses e às deusas, muitas delas estão retornando ao aconchego do seu lar para fazer seu parto normal, rodeado pela sua família e realmente recebendo afeto. E aí isso é uma outra história, na minha visão, mais longa, sabe? É uma questão de você parar, olhar para a juventude de hoje, olhar para o tempo que começaram as cesarianas, e aí tem toda uma outra coisa para ser vista e pesquisada por tanta violência que essa juventude tem hoje. Será que não tem a ver lá atrás, até na hora desse seu nascer, do cortar, quando você corta aquele cordão umbilical que ainda está pulsando, aquele cordão ainda está pulsando, ele já corta aquele vínculo. O primeiro vínculo que você tem é olhar o mundo e os braços, né? Não, já é cortado ali, de forma brutal. Então, acho que o nosso país e o mundo está sucumbindo e a gente precisa voltar para nós mesmos, entender o outro, cuidar do outro, cuidar com afeto, cuidar com amor, cuidar com respeito. Tentar entender que a sua necessidade não é a minha, e que para eu lhe oferecer algo, você não tem que vir cumprir as minhas regras,
Eu não tenho que colocar regras, eu tenho que tentar receber você, ver quem você é, né? Outra coisa também, em relação à tradição e à religião, perpassa também pela academia, né? Hoje, a academia está dentro dos terreiros, e isso é muito bom. É muito bom, por um lado. Mas, pelo outro, tem seus contraditórios, né? Isso é contraditório. As grandes sacerdotisas, as sacerdotisas que fundaram e trouxeram essa tradição para o Brasil, eram mulheres que muitas vezes não sabiam assinar seu nome. E elas eram respeitadas por tudo aquilo que ela tinha ancestralmente, por todo o conhecimento e saber que ela tinha, por todo esse cuidado ancestral de cuidar do outro e de cuidar do orixá. Ela não precisava falar bonito, ela precisava ser quem ela era, uma sacerdotisa de matriz africana, né? Uma pajé, uma cigana que comandava seu bando. Ela não precisava ser doutora. Então, eu acho que hoje é muito importante que a academia esteja dentro da casa. Acho muito importante hoje o sacerdote sentar na cadeira da academia, mas não podemos esquecer que muitos sacerdotes, antes de nós, não tiveram isso, e até mesmo nos dias de hoje, muitos não têm. Então, que a fala voltada para a religiosidade, para esse cuidado, para essa forma tão bonita de viver essa fé, essa cultura, essa religiosidade, perpassa pelo amor e pela dedicação e pelo conhecimento que ela tem ancestral daquilo que foi lhe passado também pelos seus sacerdotes. Tudo que vem é uma complementação de conhecimento, de melhorar a fala, de melhorar a posição, de ter uma visão política mais ampla, e para isso tem ali ao seu redor as pessoas da academia, e ela, quando alcança, acho que eu nunca esqueço o seu papel, que é ser sacerdote, sacerdotisa em primeiro lugar. Tudo vem depois. O que você é uma sacerdotisa, sacerdote. Eu acho também que hoje isso está mexendo um pouco com alguns poucos sacerdotes, outros não. Outros estão fazendo exatamente isso. Indo para a academia, lutar pelo seu povo, lutar pela sua cultura, lutar pela sua tradição que você conhece. E eu acho que pode sim andar junto, a tradição e a academia andar junto, respeitando o que é tradicional e o outro lado, entendendo que é necessário estar presente ali para esse diálogo de sociedade, poder público e terreno. Muito bom, irmã Lúcia. Eu fiquei até constrangido de interromper a senhora, que eu falei que avisaria como fosse 4 horas, são 4h10. O tempo voa. É verdade. Não, mas é até 4h30, não é? É até 4h15. Até Mas 4h15? é até 4h15. Mas, tá mas tinha uma pergunta aqui, sim. e aí, se a senhora puder também responder, mas a pergunta é a seguinte: como a Renafro faz para chamar, né, para convidar e incentivar novos terreiros a entrar e participar? Então, por exemplo, eu falo por mim pela questão da Baixada, né? Nós convidamos sacerdotes que já conhecemos, pedimos que eles conheçam outro, sacerdotes que conhecem, que entram em contato com a gente, para a gente ir lá, a gente faz uma reunião, se for possível a gente marca uma segunda reunião, né? E aí ele traz outros sacerdotes, tipo Queimados. Queimados convida, eu vou a Queimados, aquele sacerdote que vai me receber, convida outros sacerdotes, a gente faz uma roda de conversa, a gente explica o que é Renafro, a gente vê aquilo que o sacerdote coloca ali como uma necessidade que ele quer discutir, nós vamos começar a discutir e vamos fazendo outras rodas, e se entender que eles querem ali ser um membro da Renafro, fazer um trabalho ali, a gente faz essa ponte, e a gente faz o cadastro, e a gente vai dando todo apoio, e ele teve livre-arbítrio, por exemplo, de pensar numa ideia lá, e a gente vai lá, a gente vai fazer, a gente vai ter material, construir material, tipo, ele está lá, ele se relaciona bem com
o poder público, com a Secretaria de Educação, ou de Saúde, ou de Meio Ambiente, né, as pautas que a gente trabalha, meio ambiente, saúde, educação, mas principalmente a saúde, né? E aí a gente vai ajudar ele ali, se ele pensa, olha, a gente está com um projeto assim, a gente tenta apresentar aquele projeto, a gente vai se alinhavando ali, né? E vamos convidando aos redores também, quando a gente vê, já tem um núcleo formado, já tem outros grupos, e depois ele passa a vir para uma reunião nossa, né, que a gente vai construindo. Então está no tempo da gente fazer um seminário maior, a gente vai construindo junto. Esse trabalho a gente constrói junto com o lugar. Muito bom. E quando tem o nosso seminário, e aí sim, a gente abre inscrição, a gente coloca nas mídias, tudo, né? E aí a pessoa se inscreve, vai, fui lá, gostei do seminário, quero me interagir mais. A gente também já pega contato, endereço, já marca uma reunião, tudo certo. Pode perguntar, pode falar. Ótimo. Não, que infelizmente a gente está com o tempo já quase esgotando, porque a gente tem mais outras oficinas e palestras, né? Sim. Por mim, a gente continuaria aqui mais tempo, mas a gente sabe que... Também. A gente sabe também que tem os outros... mas nós temos as outras pessoas que também vão participar dos outros eventos, né? Isso, só foi me pedido, só para lembrar o pessoal aqui, de preencherem lá o formulário de presença. Sim. Né? E é o mesmo formulário, é que eu mandei de novo, porque eu não vi que o outro tinha mandado também. Mas sim. é o mesmo, vocês escolhem aí. Vai para o mesmo formulário, preencham, por favor, para vocês receberem o certificado. Mãe Lúcia, foi muito bom, foi excelente, e eu peço para a senhora, caso a senhora queira, deseje, dar suas palavras finais por enquanto, né? Certamente a gente vai ter, haverá outros encontros. Falar da saúde, né, ele é amplo, mas ele vem junto, né? Não tem falar da saúde, não falar da questão política do país, não tem como falar de saúde ancestral se não voltar aqui, então realmente é um dia todo para a gente chegar no... né? Eu quero agradecer mais uma vez o convite, espero ter contribuído, né? E sempre que precisar, que eu puder, estarei de braços abertos, como o que ele colocou ali, para poder estar contribuindo e estar aprendendo também junto com vocês. Eu acho que é isso que nós estamos precisando, é de trocas, né? Eu ofereço o que eu tenho, você oferece o que tem, e aí a gente vai fazendo uma egrégora de conhecimentos e a gente vai em frente. Então, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, meu nome é Renato, né? E eu queria terminar um pequeno cântico, né? Nós vivemos uma pandemia, eu peço a vocês se cuidem, a pandemia existe, ela está aí, ela é real, vamos cuidar dos nossos idosos, das nossas crianças, nos cuidar, não sejamos negligentes com a nossa saúde, né? A divindade mora dentro de nós, cuidando de cada um de vocês, é cuidado sagrado de cada um de vocês, porque todos nós temos o sagrado. Então, cuide de vocês, cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide do seu sagrado, para que você possa estar de pé e que essa pandemia passe por todos nós, né? Que se ela alcançar um de nós, que seja lenta, que ela seja leve, não lenta, leve, para que a gente possa ficar de pé ajudando outras pessoas, tá? Que Oxum, a grande deusa, né, da vida, da saúde, porque ela é a deusa da fertilidade, e, ao mesmo tempo, é a grande deusa das águas, que as águas dela recaem sobre nossos corpos, nos lavando e afastando de nós essas mazelas que estão por aí. Sejamos responsáveis por nós mesmos, né? Porque, se depender, poder público, morreremos todos. Tá bom? E eu vou fazer um canto pequeno para o Mulu, que é o nosso médico, junto com o Ossan, né? Ossan é senhor das folhas e o Mulu é o senhor que... Eu não digo que ele é o senhor da doença, não. Ele é o senhor da cura. Que leve com suas palhas longe de nós todas essas mazelas. O mono queulore, caure coabó. O mono queulore, caure coabó.
que o Mulu, com as suas falhas, leve para longe de nós todas essas mazelas do nosso mente, nosso corpo e nosso coração, que possa estar conectado e que a gente possa caminhar de pé. Axé. Eu agradeço a todos. Obrigada. Tenho um final de oficina maravilhoso. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, mãe. Maravilhoso. Obrigada aí. Muito bom. Muito bom. Foi muito Obrigada bom. aí. Eu espero que você tenha contribuído. Tchau, Muito gente. obrigado. Ah, Tchau, tchau. Muito obrigado. tchau. Tem até abraço de Tocantins para a senhora aqui, a Dorilene. Axé, axé, axé. Axé. Outro abraço. Colofé Lorum. Colofé Lorum. Que o Lorum me abençoe sempre. Meninos. Oi? Também. Meninos, um dos dois desliga aí só a gravação. Aí tem Eu a vou parte desligar técnica aqui, vou desligar. aqui que a gente tem que fazer. Tá bom. Tchau, Mãe Lúcia, muito obrigado. Obrigada Obrigado, aí. até a próxima. Calma. Tchau, tchau, gente. Obrigado pela presença de todos. Não tem